me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero conversar com você sobre um livro que me marcou muito, Nação Dopamina, da psiquiátrica Anna Lembrecht, professora em Stanford. Esse livro me fez refletir profundamente sobre a forma como vivemos, sobre os estímulos que buscamos todos os dias e sobre como muitas vezes ficamos presos em um ciclo de prazer e sofrimento que parece não ter fim. Eu já quero começar sendo bem honesta com você. Eu não sou médica, nem sou da área da saúde. Essa é, na verdade, apenas o primeiro livro teórico desta área que eu me aventurei a ler. Então pode ser que em alguns momentos eu simplifique, misture as minhas impressões pessoais com as ideias da autora, ou até mesmo acabe misturando um pouco, sabe? Que é justamente talvez o propósito desse vídeo, dividir com vocês aquilo que realmente me tocou, as reflexões que me fez ter a partir dessa leitura e, quem sabe, ajudar você a olhar para os seus hábitos e padrões com menos julgamento e mais compreensão. Afinal, quando falamos de dependência, a maioria de nós pensa logo em álcool, droga, cigarro, mas a Ana nos mostra que a dependência está em todo lugar, no celular, no trabalho, nas compras, na comida, na validação dos outros e até mesmo no excesso de produtividade. O que muda é apenas o objeto, pois o mecanismo cerebral é o mesmo. E eu confesso que isso me assustou bastante, assim, de início no livro, ainda mais com os exemplos que ela traz. Mas conforme eu fui lendo o texto e entendendo cada caso, eu comecei a compreender o impacto dessa dependência, por exemplo, na minha vida. E é aí que entra a dopamina, né? Que muita gente conhece como o hormônio do prazer, mas que na verdade é muito mais do que isso. A dopamina é um neurotransmissor, ou seja, um mensageiro químico do cérebro que está intimamente ligado ao sistema de recompensa. Mais diferente do que pensamos, ele não age apenas quando sentimos prazer. A dopamina ela é disparada quando algo promete prazer, quando o cérebro entende que existe uma oportunidade de ganho ali. E é ela que se acende como um alerta de motivação, que nos impulsiona a agir, a buscar e a aprender. Ou seja, ela é muito mais do que o prazer em si. Ela é mais a antecipação do prazer. Por isso, quando você sente vontade de abrir um Instagram, comer um doce ou até mesmo responder uma mensagem, é a dopamina que está te empurrando. E o curioso é que o prazer não está no consumo em si, mas nessa antecipação. E é por isso que muitas vezes depois da gente conseguir realmente o que a gente queria, a sensação ela não dura tanto. A autora explica isso de uma forma muito visual. Prazer e dor, eles estão conectados, como se fossem dois lados de uma balança. Cada vez que temos um pico de prazer, seja comendo um chocolate, receber um like no Instagram ou até mesmo ganhar um elogio no trabalho, essa balança ela pende para o lado do prazer. Só que o cérebro, ele sempre está numa busca constante de equilíbrio. Logo, ele tenta compensar essa desproporção, trazendo peso para o outro lado, o da dor. E é por isso que, depois de um pico de prazer muito intenso, muitas vezes sentimos um certo vazio, uma tristeza profunda, uma espécie de ressaca mesmo emocional. Quem nunca passou horas rolando no feed do Instagram ou do TikTok e no fim tava com aquela sensação de profundo cansaço, sabe? Eu mesmo já tive várias e várias vezes, sabe? Esse mecanismo é chamado de neuroadaptação. Quanto mais repetimos esse estímulo, menor é a resposta de prazer e maior a sensação de dor. E é por isso que cada vez mais precisamos de mais da internet, das redes sociais, para satisfazer o que antes só um pouquinho já era o suficiente. Pois como se o nosso cérebro dissesse, ok, eu já conheço esse caminho, não vou precisar liberar tanta dopamina assim para essa antecipação, sabe? Para essa sensação em si. O problema é que nós
em busca daquela sensação inicial, acabamos cada vez mais aumentamos as nossas doses. Então, mais tempo de tela, mais compra, mais episódios da série, mais tempo sendo produtivo ou trabalhando. Mais sempre do mesmo. Mas o prazer nunca volta no mesmo patamar, na mesma intensidade, sabe? E assim, sem perceber, entramos em um ciclo de insatisfação. Eu gosto da metáfora que a autora usa. Ela fala que é como se fosse uma gangorra. No início, o estímulo te joga lá para cima. Sentimos euforia, entusiasmo, mas logo a gangorra desce e vem a sensação de tédio, irritação, vazio. Essa é a chamada ressaca da dopamina. É nesse ponto que muitas vezes as pessoas voltam correndo ao estímulo, não para sentir o prazer, mas para simplesmente aliviar o seu desconforto. Eu mesma já me peguei percebendo isso em várias situações banais. Por exemplo, numa fila. Automaticamente eu pego o celular, ao invés de ficar vendo as pessoas passarem, ficando naquele momento, eu acabo já pegando meu celular para ficar na minha dopamina. Porque não é para encontrar algo incrível, eu só quero evitar o meu incômodo de tédio ali, de ter que ficar esperando na fila, sabe? Esse padrão repetido várias vezes ao dia é o que vai moldando os nossos hábitos. O cérebro ele aprende a associar gatilhos, como o horário, ambiente, emoções específicas, o comportamento e a recompensa. É assim que a dopamina, que deveria ser a nossa aliada, acaba nos prendendo em ciclos de compulsão. E olha só, o problema não é só pessoal. A gente vive em uma época em que tudo é abundante, rápido, acessível. O celular está no bolso, a comida chega em 15 minutos. Nem sempre, né? Mas chega muito rápido. A série, a maratona está inteiramente na tela. O que antes era raro, preciso, hoje está disponível 24 horas. O que antes era uma barra de chocolate por mês, hoje pode ser um aplicativo que entrega em meia hora, sabe? Essa abundância faz a nossa gangorra interna ficar cada vez mais desregulada. Por isso, sentimos mais ansiedade, compulsão, sensação de vazio, mesmo tendo tudo. É um paradoxo. Quanto mais buscamos prazer, mais caímos em dor. E aqui vem um ponto que me marcou muito. Nem todo vício ele é visível ou feio. A gente aprende a associar vício com drogas, bebidas, cigarros. Mas e o vício em trabalho? E o vício em performance, em produtividade, em ser admirado? Esses vícios elegantes são socialmente aceitos. Ninguém te critica por trabalhar demais ou por estar sempre disponível. Pelo contrário, muitas vezes você é elogiado. Só que isso também é dopamina. É a mesma dinâmica do prazer imediato, da recompensa, da necessidade de mais. Esse ponto me fez olhar para mim mesma e pensar: quantas vezes eu confundi dedicação com a minha compulsão por essa dopamina? Quantas vezes eu achei que estava sendo responsável, quando na verdade estava presa num ciclo de necessidade de validação? Agora, é claro, não dá para demonizar a dopamina. Sem ela, não teríamos a motivação para aprender, para conquistar, para crescer. A questão está sempre na intensidade e na frequência dos picos. Nem todo pico é vilão. O exercício físico, o riso, os relacionamentos, os desafios que exigem esforços também liberam dopamina. Só que esse geralmente vem acompanhado do trabalho, de espera, de dedicação e por isso são muito mais sustentáveis. O problema da nossa era, que a autora chamou de nação dopamina, é que vivemos cercados de ofertas de prazer instantâneo. Redes sociais, fast food, pornografia, compras online, maratonas de séries. Nunca na história da humanidade tivemos tanta abundância de estímulos ao alcance de um clique. E como o nosso cérebro ainda é o mesmo, apesar de milhares de anos, ele não dá conta dessa avalanche. Resultado? Uma epidemia de vícios modernos, que não se restringe mais a substâncias, mas a comportamentos do dia a dia. Esse excesso de dopamina está diretamente conectado a problemas como
ansiedade, depressão, insônia e uma insatisfação crônica com a vida. Estamos sempre querendo mais, mas nunca nos sentimos preenchidos. É como tentar matar a sede bebendo água salgada. Diante disso, a proposta da doutora Ana é simples, mas revolucionária. O jejum de dopamina. Trata-se de períodos de abstinência intencional dos estímulos de alta recompensa, justamente para permitir que o nosso cérebro volte a um equilíbrio e recupere a sua sensibilidade ao prazer natural. Isso significa, por exemplo, ficar um tempo sem as redes sociais, sem açúcar, sem jogos, sem aquele hábito que você percebe que te prende. Ela sugere até mesmo um processo prático, resumindo no acrônimo DOPAMINE, o qual o D é de dados, observar e organizar o seu consumo. O de objetivos, entender as suas motivações. P de problemas, mapear as consequências negativas. A de abstinência, dar uma pausa consciente. Inclusive, na maioria dos casos, ela fala para a gente ficar 30 dias sem algo que você sente que é dopamina na sua vida. Esse tempo ele é suficiente para reajustar o seu cérebro e equilibrar de novo a sua gangorra. M de Mindfulness, que é observar sem julgamento. I de Insights, refletir sobre o que você descobriu. N de Next Steps, definir os próximos passos. E E de experimentação, testar novos hábitos de forma contínua. Ela ainda fala que criarmos barreira para dificultar o acesso ao vício pode ser muito bom. Por exemplo, deixar o celular fora do quarto, desinstalar o aplicativo que te prende naquele vício, sabe? Ou colocar limites visíveis. E para não buscar o caminho mais fácil sempre, ao invés de pedir delivery, cozinhe. Ao invés de abrir a rede social no automático, tenha sempre um caderno na mão para anotar suas ideias. Eu acho esse método muito interessante porque não se trata de cortar totalmente as coisas, mas de criar mais consciência. E o mais importante, de se reconectar com as formas de prazer que realmente têm significado, como cultivar hobbies, investir em relações verdadeiras, praticar esportes, dedicar tempo à introspecção. Esse tipo de prazer, que não exige doses cada vez maiores, vem sempre carregado de propósito. A doutora Ana ainda propõe um exercício simples, quase como um diário de bordo, com anotações diárias, com perguntas como: o que eu fiz que me deu prazer? Qual foi o gatilho que me levou a isso? Como eu me senti depois? Esse tipo de reflexão ajuda a gente a identificar os padrões. Muitas vezes não é o chocolate em si, mas o tédio que me leva até ele. Não é o celular, mas a ansiedade de ficar sozinho. Não é a maratona de série, mas a fuga do problema que eu não quero encarar. Eu mesma comecei a prestar mais atenção nisso. Percebi que muitas vezes o que me levava a ficar rolando no feed não era a vontade de ver nada. Era só a ansiedade de não estar fazendo nada em si, sabe? O livro também faz reflexões sociais importantes. A dopamina ela não afeta só a nossa vida individual, mas toda a forma como nos relacionamos. O excesso de estímulos digitais está ligado ao isolamento, à polarização, à perda de qualidade das nossas interações. E de forma sutil, ela cria uma cultura da pressa, da ansiedade, da comparação constante. A autora também fala muito sobre o vício que é alimentado no segredo, pela vergonha. Enquanto a gente esconde, ele cresce. Quando compartilhamos, criamos uma comunidade e um apoio. E é por isso que os grupos dos alcoólicos anônimos funcionam realmente com a verdade, com quebrar esse silêncio, sabe? E aqui eu te pergunto, quantas vezes você se sente culpado por descansar? Quantas vezes você tem vergonha de admitir que não está dando conta de tudo? Falar isso, compartilhar com alguém de confiança, pedir ajuda, é uma parte da cura. Um dos pontos que mais me marcaram no livro foram as histórias dos pacientes que a autora compartilha. Pessoas que estavam em espirais de dependência, algumas em situações muito difíceis, acabam encontrando caminho de recuperação depois desses processos que ela recomenda. Essas narrativas humanizam a ciência, porque mostram que não estamos falando apenas de neurotransmissores e sinapses, mas de vidas reais. E ao mesmo tempo são histórias que trazem esperança. E aí uma pergunta que eu te deixo é:
Quais são seus picos de dopamina? Em que momentos você tem buscado estímulos só para aliviar o seu incômodo e não porque realmente você precisa ou deseja? Eu mesma tenho praticado observar mais esses momentos, e quando consigo resistir a um impulso de busca por gratificação imediata, percebo uma sensação diferente, de clareza, de leveza. Por isso, eu quero te propor um desafio. Durante um dia, reduza o máximo as suas notificações. Se dê o direito de celebrar suas pequenas vitórias. Anote cada conquista, mesmo que pareça pequena, perceba como isso impacta a sua motivação. Além disso, se identificar algum comportamento que possa ser dominado durante esses 7 dias, anote os gatilhos, as emoções. Tente criar barreiras de acesso a essa situação em si. Pode ser deixar o celular em outra sala, pode ser não abrir as redes sociais antes das 10, reduzir o açúcar por uma semana. No final, na verdade, dos 7 dias que você realmente tentar tirar esse seu problema, perceba como a relação sua com tudo vai mudar, sabe? Não se trata de cortar para sempre, mas apenas de ganhar mais consciência. Se tiver recaídas, tá tudo bem. O cérebro, ele é plástico, então ele aprende aos poucos. E para encerrar, eu volto no ponto central. A dopamina ela não é nossa inimiga, pelo contrário, ela é essencial, mas precisamos aprender a ritmá-la. A vida não é apenas de picos, mas também dos vales. A suportar o desconforto, a espera, a encontrar satisfação em processos mais lentos. Eu te convido a refletir. O que você pode pausar hoje? Quer prazer simples para ganhar mais espaço na sua vida, sem depender de estímulos digitais? Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar. E compartilha comigo lá no meu Instagram Vivendo com Victoria, qual foi a sua pequena vitória que você celebrou hoje. E aproveita para me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube. Assim você não perde nenhum episódio toda semana. Muito obrigada por me acompanhar aqui e até a próxima.